'Cause I am yours and you are mine. 'Cause I am yours, you are mine. You are mine. Grande Deus e poder. Nós queremos esse momento, irmãos, nós vamos passar para a parte mais importante desse culto, irmãos. Porque Deus, Ele fala através da sua palavra, Deus é que usa. E tenho certeza que nesta noite, o Espírito Santo estará usando nosso irmão presbítero Júlio, através da mensagem que ele tem preparado. Fique atento, não fique desapercebido não. Porque a bênção, ela vem, e se você não pegar, ela passa. E essa que passar hoje não volta mais, viu? Toma posse. Presbítero Júlio, com a oportunidade, que o Espírito Santo te use, Júlio, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Santo Espírito de Deus se faz presente nesta noite, aleluias. Paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes com o nosso Deus? Amém? Glória a Deus, motivo de alegria, a responsabilidade de estarmos aqui, né? Para trazer a mensagem, a palavra do Senhor. Eu tenho a certeza que esta palavra foi de encontro ao meu coração. Que primeiramente a palavra de Deus, ela fala com o pregador, aquele que vai ministrar a palavra, para que depois o pregador venha transmitir a palavra do Senhor àqueles que estão aí ouvindo. E nesta noite eu quero te dizer que a palavra do Senhor, ela edifica, ela consola e ela nos exorta. Ela nos edifica, trazendo o crescimento, ela nos consola, tira toda a dor do nosso coração, né? E ela nos exorta no sentido de nos ensinar, né? E o bom pai, ele ensina o seu filho a andar no caminho correto. Amém? Glória a Deus. Gostaria de convidar você que trouxe a palavra do Senhor a abrir na epístola de 1 João, no capítulo 4, versículo 7. Aleluias. O Santo Espírito do Senhor, ele se faz presente nesta noite. Se você ouvir e ser sensível à voz dele, tenha certeza que você vai sair diferente. O diferente que eu falo não é o pior, o diferente que eu falo é o melhor, é transformado, é renovado pelo poder do Espírito Santo. 1 João, no capítulo 4, no versículo 7 em diante. Aleluias. Os que estão alegres, digam glória a Deus. Os que estão tristes, digam glória a Deus. Aleluias. Diz assim o texto, todos encontraram? Amém? Diz assim o texto: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Amém? Podem desassentar um instante em nome de Jesus. Aleluias. Querido e maravilhoso Deus, neste momento eu quero te exaltar, meu Pai, te glorificar, Senhor, por esta rica oportunidade, Senhor, aqui na tua casa, meu Pai, onde, Senhor, Pai querido, foi designado, Senhor, para trazer esta mensagem, meu Senhor. Que neste momento, Pai, eu diminua e que tu cresças, Senhor, Pai. Que o Espírito Santo de Deus venha manifestar com poder, com graça neste lugar, meu Pai. E o Senhor, Pai, vem ministrar nossos corações, Senhor, a tua palavra, Senhor. E saímos daqui, meu Pai, cheios da tua graça, Senhor, cheios do teu amor, meu Pai. E o seu nome seja exaltado e glorificado nesta noite. Assim é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esta carta do apóstolo Paulo, escrevendo aqui a algumas igrejas. A carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Essa carta, ela foi escrita não somente para os gentios daquela época, para algumas igrejas daquela época, como também se estende até nós. Nós percebemos que nos dias de hoje, nós temos presenciado e vivenciado o quanto está difícil a questão do amor. Muitas vezes nós se deparamos
até mesmo dentro da igreja, ou no meio da sociedade, a questão que o povo está sem a paciência, sem a tolerância. Nós podemos perceber isso no trânsito, onde nós vemos onde as pessoas têm perdido a consideração uns com os outros, onde as pessoas têm tomado atitudes que contrariam a palavra do Senhor, onde as pessoas estão indo com aquilo, fazendo com que aquilo que não agrada ao Senhor. Mas nós temos a autoridade, nós temos que reconhecer essa questão no meio da igreja, no nosso meio, para que venha haver uma mudança. E o apóstolo aqui dizendo aqui, amados irmãos, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade ou o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. E essa palavra que vem ao meu encontro, e tenho certeza que vai ao teu encontro nesta noite, que a palavra do Senhor nos diz que aquele que não ama ao seu próximo, é sinal que ele não ama a Deus. Aquele que não ama o seu próximo, ele não conhece quem é Deus. Não é verdade? Não é eu que estou dizendo, mas a tua palavra que está dizendo nesta noite. E Deus, Ele inspirou o meu coração nesta noite para compartilhar com os irmãos, para que nós vivemos uma vida cristã relevante nesta terra. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos ser luz e não trevas. E onde há luz, as trevas têm que sair. É verdade? E se não, onde há luz, as trevas têm que sair, nós temos que tomar uma posição diante de Deus, para que isso venha mudar essa situação. E Deus colocou no meu coração 3 características de Jesus, que Jesus teve aqui na terra, que Ele tem, que nós devemos aplicar aqui na terra. Não adianta, meu querido, eu me coloco em primeiro lugar nesta noite. Não adianta eu ter conhecimento da palavra, não adianta eu ter conhecimento, mas eu não aplicar isso no meu dia a dia. Não é verdade? E o próprio Satanás, ele conhecia totalmente a Bíblia. Só que ele pecou contra Deus, ele invejou Deus, e por isso ele está condenado. Para ele não há mais salvação, mas para nós que estamos aqui, ainda há como mudar a situação. Aleluias. E a primeira característica de Jesus que eu quero compartilhar, as 3 características de Jesus Cristo, o primeiro, o amor, segundo, o perdão, e segundo, o servir. Nós sabemos, quando nós falamos desses 3, não vou dizer que é somente uma característica de Jesus, mas é também um mandamento, uma ordenança para os discípulos, que Ele ordenou para os discípulos, que estende também para nós, para todos os cristãos. Porque, meu querido, são 3 características muito delicadas, quando nós falamos do amor, do perdão e do servir. Porque quando vem à nossa mente a questão do amor, esse amor que eu estou dizendo é o amor ao próximo. Quando vem a questão do amor, nós pensamos, vem ao nosso coração, ao nosso pensamento, que nós devemos amar somente aquelas pessoas que estão no nosso grupo social, amar aquelas pessoas somente que frequentam a nossa casa, amar somente aquelas pessoas que nos fazem o bem. Mas a palavra do Senhor nos diz, o próprio Jesus nos ensinou que nós devemos amar todos com igualdade, indiferente de classe social, de cor. Amar aqueles que nos fazem o bem é fácil. O difícil é amar aquele que nos fazem o mal, é amar aqueles que nos criticam, é amar aqueles que, palavreado aqui, nos dá rasteira, aqueles que lutam, se levantam contra nós. Isso que é o difícil. Mas o Senhor vai nos ensinar nesta noite, aleluia, para que nós possamos conseguir vencer todas as tribulações desta terra. A questão do perdão, quando nós se referimos ao perdão, há bastante dificuldade também a questão do perdão, porque perdoar é um ato, é uma atitude, e perdoar não é esquecer. E o próprio Jesus, Ele perdoa os nossos pecados. E quando nós falamos em perdão, dificilmente, muitos de nós temos dificuldade a questão do perdão. Porque o perdão, quando alguém faz algo para nós, aquilo fica no nosso interior, no nosso coração.
aquilo machuca. E às vezes a gente fica naquele embate, eu não vou perdoar, ele que errou, ele que vem pedir perdão para mim, não é verdade? Ele que fez o mal, ele que me criticou, ele que deve pedir perdão. Muitas vezes nós agimos dessa forma, mas o Senhor nos ensina que independente de qualquer coisa nós devemos ter um coração perdoador. Quando nós falamos a questão do servir, a gente quer somente ser servido, né? Quantos aqui gostam de ser servido? Ninguém? Só eu? Eu sou o primeiro. Glória a Deus. Quantos aqui não gostam de ser servido, né? Quando a palavra fala servir, é ter um coração de servo. E geralmente nós queremos ser servido, né? Então nós temos bastante dificuldade também em servir às outras pessoas. E quando fala assim servir, independente de qualquer situação, não é se aparecer, mas sim demonstrar o amor ao próximo. Aleluias. Mas se nesta noite, meu querido, se nós entendemos essas três coisas, nós vamos sair daqui com o caráter de Cristo. Não 100% igual a Ele, mas fazendo a tua vontade. O amor, Jesus nos deixou o exemplo. Quer o amor maior que esse, que entregar o próprio Filho para morrer por toda a humanidade? O Senhor Jesus Cristo, o exemplo de Deus para conosco. Ele pegou aquele que era o seu melhor, o seu próprio Filho, enviou aqui na terra, 100% homem, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele enviou para que morresse na cruz do Calvário, por amor de mim e de você. Que amor tremendo. Será que algum de nós, será que teríamos essa coragem de entregar o próprio filho? Quantos aqui tem filho? Seu próprio filho para morrer por alguém? Mas Jesus, Ele fez isso por amor a mim e por amor a você. Outro exemplo prático de amor está aqui em Lucas, no capítulo 10, versículo 25, 37, que fala a respeito da parábola do bom samaritano, onde ali o judeu, ele passou, né, vamos abrir aqui que é melhor, Lucas 10, 25, 37, vamos ler para que os irmãos entendam melhor. Lucas, capítulo 10, versículo 27, aleluias. Diz assim o versículo 25: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele lhes disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondeu Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando daquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atalhou as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo do outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-o ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastarás, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele.
disse, pois Jesus, vai-te da mesma maneira, aleluias. Então nós vemos aqui esta palavra, passou o sacerdote, né, que representa hoje o líder, né, um líder da igreja, passou ali o levita, né, homens, né, que aparentemente eram pessoas de Deus, eles não fizeram nada. Passou o samaritano, e ele onde que o samaritano acolheu. Para quem não sabe, os samaritanos eram inimigos do povo judeu, né? E nós vemos que muitas vezes, né, nós, o povo de Deus, tem muito o que fazer, né, na obra do Senhor. E nós vemos que a atitude, né, muitos ali ignoraram ali aquela pessoa, né? E quantos de nós vemos pessoas com a mesma situação, passando por dificuldades, né? Pessoas mesmo no nosso trabalho, no nosso lar, e nós nem nos atentamos, né? Nós vemos somente para buscar as bênçãos e esquecemos do nosso próximo. Mas Deus desperta nesta noite para que nós venhamos ter atitude, uma atitude do samaritano, aleluias, aleluias, para a glória do nome de Jesus Cristo. O perdão, segundo lugar, atitude e característica, perdão. Mateus, por gentileza, Mateus 18, 21 ao 22. Vamos já de Mateus, capítulo 21, capítulo 18, do 21 ao 22. Aleluias. Capítulo 18, versículo 21. Então Pedro aproximando disse o Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, aleluias. E o perdão, meu querido, ele nos impede de receber a bênção do Senhor. Muitas das vezes o nosso coração fica magoado, né? Fica ali angustiado, e o Senhor, ali o inimigo joga seta, e muitas vezes nós estamos impedidos de receber a nossa bênção. Nós temos o próprio exemplo da oração do Pai Nosso, que nós muitas vezes oramos, muitos aqui, às vezes nós oramos o Pai Nosso, fala que nós devemos perdoar os nossos devedores, assim como nós o perdoamos, né? Então é algo que muitas vezes na oração é feita, mas às vezes não é praticada. A questão do perdão, nós devemos nos atentar quanto a isso. Quando um tempo atrás, no meu trabalho, lá onde que eu trabalho, tem uma pessoa, quando eu mudei de setor, fui promovido, eu trabalhava com uma pessoa, e ele sempre usava de palavras, ele é um cargo superior a mim, ele sempre usava de palavras para palavras fortes, onde que até mesmo nos ponhava para baixo, né, relacionado à nossa capacidade profissional, e muitas vezes ali eu ficava muito triste. Nisso aí ficou um período, bastante tempo, por volta mais ou menos de 1 ano, e eu não entendia porque ele agia daquela forma comigo. Aí foi quando um dia eu cheguei diante dele e falei assim, falei, Senhor, você me perdoa? Uma pessoa bem mais velha, falei assim, se eu fiz alguma coisa para você, você me perdoa, né? Porque muitas vezes nós fazemos coisas, né, com o nosso próximo, sem perceber, e acabamos deixando a pessoa triste. E foi onde ele falou assim para mim, você também, né, você me perdoa se eu fiz alguma coisa com você, né? E é onde quando todo o mal, toda a barreira que existia entre eu e ele, caiu por terra. Então o perdão faz com que nós reconciliamos com nossos irmãos, e faz com que todo o mal, toda a sede de Satanás, toda a vontade de Satanás contra as nossas vidas, toda a sede do inimigo cai por terra. E hoje eu considero ele como um pai. Amém? Glória a Deus.
Um exemplo de perdão também é da mulher adúltera. Está lá em João, no capítulo 8, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 4. Aleluias. Evangelho de João, no capítulo 11. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 4. Diz assim o texto: e pondo-o no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a se inclinar, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Amém? Aleluia. Aqui o povo queria colocar Jesus, provar Jesus aqui nessa questão do pecado, do perdão, porque a lei de Moisés orientava que quando pegasse alguém em adultério, que seria apedrejado. Só que Jesus falou assim: quem não tem pecado? Quem de nós não temos pecado? E o próprio Jesus, ele poderia falar para aquela mulher, ele poderia apedrejá-la, porque o próprio Jesus, sendo 100% homem, ele não pecou aqui na terra. Aleluias. Então ele poderia apedrejar aquela pessoa. Então ele ordenou: vai e não peques mais. Aleluias. Primeiro, o amor, característica, o amor. Segundo, perdão. Terceiro lugar, ser servo, o ato de servir. Marcos 10, 44, 45, aleluias. Evangelho de Marcos 10, 45. Os irmãos estão compreendendo? Amém? Glória a Deus. De Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluias, aleluias. Nós, como filhos, Jesus, ele deixou o exemplo. Nós sendo filhos de Deus, Deus sendo Deus, nos ensina que nós devemos serviu os discípulos, ainda nós, que somos filhos de Deus, e Deus nos orienta. Nós temos exemplo da questão quando Jesus lavou os pés dos discípulos, a última ceia, o Senhor Jesus convidou ali, foi até um lugar separado, onde eles iam cear, e naquela época eles tinham o costume de lavar os pés um dos outros, mas esse papel não era papel do dono da casa, e sim do servo. E Jesus, ele foi lá, e tanto é que Pedro ficou indignado: ó Senhor, eu que careço, eu que tenho que lavar os seus pés. Mas Jesus falou assim: se eu não lavar os teus pés, eu não tenho parte contigo. Mas Pedro dizendo: então lava não somente os pés, mas a cabeça. Então nós vemos a importância, que Jesus fala a respeito do servir ao próximo. Aleluia. Nós achamos que aquele que, muitas vezes nós olhamos por status, Achamos que o próprio Jesus também nos ensina que aquele que quer ser grande, o grande aqui na terra,
ele tem que primeiro servir os demais. E nós achamos que não, né? Aquele que é grande é maior, mas Deus ele vê ao contrário. Aquele que é menor no reino é o maior. Aquele que é o maior aqui na terra, ele é o menor no reino. Aleluias. Eu queria, né, compartilhar com os irmãos essas 3 características, né, que nós devemos ter, né, aqui na terra. Se nós queremos viver, ver mudança na nossa vida, se nós queremos viver uma mudança na sociedade, meu querido, essas 3 características, 3 mandamentos do Senhor. Muitas vezes nós atentamos mais em receber, né, e esquecemos de nos doar. E esses 3 mandamentos, ordenanças que Jesus nos deixou: o amor, né, que devemos exercer o amor, o perdão, né, e o ato de servir. Aleluias. E eu gostaria de dizer que nós só estamos aqui na terra, né, no culto como esse, né, porque Jesus Cristo, ele realiza esses três atos na nossa vida. Ele nos ama, ele nos perdoa, ele não leva em consideração, né, aquilo que nós fazemos, ele não vê a questão do pecado pequeno, do pecado médio, nem do pecado grande. Se nós nos arrependemos de todo o coração, ele nos perdoa. E o Senhor Jesus Cristo, ele nos serve. Ele nos serve através das suas bênçãos, dos seus milagres, através até mesmo do ar que nós respiramos nesta noite, do fôlego de vida que ele nos dá, né? Então é motivo de nós glorificarmos a Deus. E que nós devemos ter atitude, essas 3 atitudes: amar ao nosso próximo, o perdoar e servir de todo o coração. Eu não sei se, né, essa palavra Deus falou comigo, tenho certeza que foi de encontro a algumas pessoas, né, que nesta noite você vem receber esta palavra. Convido você, para finalizar, a se colocar de pé. Gostaria de convidar o Maico para estar no louvor. Eu quero fazer esta oração. Aleluia. Para que a igreja venha ser uma igreja relevante, meu querido, ela precisa praticar, ela precisa amar ao próximo, ela precisa perdoar. Se não houver isso na igreja, Deus diz a palavra do Senhor, que Deus não é filho de Deus, e Deus não o conhece como filho. Aleluia, amém? Glória a Deus. Gostaria que você inclinasse sua cabeça neste momento, né? Nós vamos clamar ao Senhor.